Chega com a gente, então, Igor Damasceno, nosso analista de política, para aprofundar, na verdade, todo essa discussão, né, em torno desses áudios vazados de Bolsonaro, porque como a gente falou, né, Diniz, muitas repercussões políticas. Igor chegando agora junto com a gente, já para trazer essa primeira análise, os bastidores. Exatamente. Boa noite, Igor Damasceno. Enquanto se analisa essa resposta, essa manifestação da defesa, as informações que você tem de bastidor é que a Polícia Federal já preparou até uma possível cela para Jair Bolsonaro, é isso? É exatamente isso, Adriane. Boa noite a você, também a Carolina e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Brasil. Olha, segundo uma fonte minha lá no Polícia Federal, a superintendência da PF aqui em Brasília já está com uma cela pronta para uma eventual prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma cela improvisada que dispõe de uma cama maior do que a das celas comuns, dispõe de uma mesa de estudos e até de uma televisão. A gente sabe que ex-presidentes, quando passam por uma situação como essa, de prisão preventiva ou mesmo de uma eventual condenação, eles precisam de um tratamento diferenciado dos demais presos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, quando ele esteve preso por mais de 500 dias lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele passou mais ou menos pelo mesmo processo e acabou dispondo desse mesmo lazer, digamos assim, que o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é que há sim fortes indícios, há sim uma tendência de que o ministro Alexandre de Moraes possa decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. Isso porque, quando Moraes decretou a prisão domiciliar, ele deu um ultimato, um último alerta. Se porventura fosse comprovado que Bolsonaro descumpriu mais uma medida cautelar, então imediatamente ele seria preso de forma preventiva. Nesse documento revelado pela Polícia Federal, depois da perícia do celular do ex-presidente, foi constatado duas situações. Ele teve sim alguns momentos onde falou com outros investigados e acabou também oferecendo risco de fuga. E por isso é um assunto a ser considerado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por conta do pedido do asilo político? Tem a situação do asilo político que pode enfraquecer Jair Bolsonaro ainda mais politicamente. Ele acaba saindo derrotado de várias situações. Com os aliados políticos que estão se afastando de Jair Bolsonaro aos poucos, porque a situação do presidente se complica no Poder Judiciário. Então, para não se queimarem, os outros aliados políticos, principalmente do Centrão, estão se afastando do bolsonarismo. Nós temos um racha no bolsonarismo. Apesar de que oficialmente eles estão falando que está tudo certo, a gente viu nos áudios muitas rusgas entre o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro e até xingamentos de Eduardo Bolsonaro contra o pai. E agora também o capital político começa a ser perdido porque as pessoas não querem votar, escolher um presidente, um candidato da sua preferência que esteja passando por rachas políticos e rachas internos. Então o que a gente vê é um enfraquecimento do bolsonarismo a cada investigação contra o ex-presidente. Bolsonaro está cada vez mais isolado, pessoal. Igor, você falou de um aspecto importante para a gente sobre a questão dos aliados. Eu queria que você avaliasse justamente as reações. A gente tem, por um lado, Tarcísio, né, governador de São Paulo, que já se manifestou. Ele disse que, com relação aos áudios, era uma conversa de pai e filho, que não ia comentar sobre isso, mas que a amizade dele com Bolsonaro estava mantida como sempre foi, usou a palavra lealdade também. A gente tem Sóstenes, né, deputado federal Sóstenes, que é líder do PL, e também se colocou ali muito a favor, muito junto com a fala de Eduardo Bolsonaro, dizendo que concorda, que não tem esse negócio de anistia light, que agora é o texto completo e ponto final. O que é que isso representa? Olha só, a gente vê o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Podemos, é amigo pessoal, amigo íntimo de Jair Bolsonaro, mas amigos política à parte.
Tarcísio de Freitas optou pelo silêncio, não quis se comprometer com toda essa situação, porque ele sabe que isso pode gerar algum dano para ele lá na frente. Nesse momento, apenas o Partido Liberal sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante é o líder do PL lá na Câmara dos Deputados e ele vem num discurso convergente de Eduardo Bolsonaro. Óbvio, os dois são do mesmo partido. A anistia light é aquela anistia mais moderada, perdoando somente aquelas pessoas que teriam cometido crimes mais leves, as pessoas envolvidas nos ataques antidemocráticos. Quando eles falam que não querem uma anistia light, significa que aquelas pessoas que estariam liderando os ataques antidemocráticos, isso inclui, de acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente, significa que eles não querem negociar uma eventual condenação de Jair Bolsonaro no STF. Fazem isso porque é a obrigação do Partido Liberal defender o ex-presidente, já que ele é o presidente de honra da legenda, e também para reforçar o discurso de que o PL está unido. Mas nos bastidores a situação é outra. Agora, o que a gente vê é que sim, as tarifas impostas por Donald Trump sofrem sim influência da família Bolsonaro e isso pegou mal politicamente e com o eleitorado. Com certeza, Igor. Muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Brasília. É um assunto que ainda tem muita repercussão, levando em consideração que ficou evidente através dos áudios que toda essa articulação acontece há muito tempo e acontece com o objetivo claro de conseguir anistia para Bolsonaro. Se outras pessoas forem beneficiadas, ok. Não existe a possibilidade, por exemplo, de ser a anistia light, né? Que seria para as pessoas como aquela mulher do batom ou algo do tipo. Seria exclusivamente para o presidente, que é denunciado pelos os crimes mais graves, né, considerados nessa trama golpista, e, consequentemente, se ele fosse, os outros também seriam. Exato. A gente lembra, você que nos acompanha, que Jair Bolsonaro já responde a outros processos na Justiça. Aliás, são mais de 600, né, se a gente levar em consideração todos os âmbitos ali Todas da as Justiça. esferas. E, a vez ou outra, causa uma confusão na cabeça, né, das pessoas. Então, a gente preparou aqui uma tela, um quadro para facilitar, para mostrar para você de maneira ampla o que acontece hoje na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, então, começando pelo plano de golpe, né, Adriane? Esse plano de golpe, como você observa aí na tela, ele é ainda denunciado, que é o que vai ser julgado a partir do dia 2, né, 2 de setembro. Esse envolve a minuta golpista, envolve ali o planejamento, de acordo com a Polícia Federal, de matar o presidente Lula, também o Alckmin, Alexandre de Moraes, e seria ali o plano de orquestrar toda as ações do 8 de janeiro. Essas coisas, inclusive, estão correlacionadas. Então, nesse seria da trama golpista como um todo, de ser ele é denunciado de ser líder, e isso vai entrar em julgamento. Mas já existem outros 3, pelo menos, que ele já é indiciado. Exatamente. A gente vê aí o indiciamento pela venda das joias, aquele caso, né, da venda das joias sauditas. Também o do cartão de vacinas, que o ex-presidente teria fraudado o cartão de vacinas da Covid. A gente lembra bastante desse caso também. E a atuação do filho nos Estados Unidos é agora o caso mais recente, que a gente tem falado, da atuação de Eduardo Bolsonaro com relação a tarifaço e outras sanções da proximidade dele com o governo americano. Eu falei ainda há pouco sobre 8 de janeiro, que é aquele ataque que aconteceu ali na sede do Congresso Nacional, e esse está relacionado ao plano do golpe. São duas coisas distintas, são 2 processos distintos. Aqui ele ainda é investigado e, nesse caso, ele não estava lá, portanto, ele é suspeito de ter estimulado, de ter manifestado interesse nisso através das redes sociais, da sua postura, daqueles acampamentos que aconteceram na frente do CMA, por exemplo. Então, esse em específico está correlacionado ao plano de golpe, mas são coisas distintas. Fake news da Covid-19, aquela disseminação, né, de mensagens, informações, principalmente por meio das redes sociais relacionadas à Covid-19. Isso aconteceu bastante ali na época da pandemia. E aí a gente tem, né, fake news das urnas também, que também diz respeito a isso, né, disseminação de mensagens falsas.
Milícias digitais também é relacionado a esse aspecto, né, que Bolsonaro e aliados teriam, então, disseminado informações por meio das redes sociais, no intuito de manipular a opinião pública. E, além disso, ainda temos aí em destaque a interferência na Polícia Federal, o ato de 7 de setembro, que usou a estrutura pública para pedir voto. Isso aconteceu às vésperas da eleição, inclusive sobre o 7 de setembro. A gente tem agora uma mobilização das centrais sindicais do PT para tentar pressionar, né, aí agora em relação ao julgamento que vai acontecer no início de setembro. A interferência da Polícia Federal era para blindar os filhos, enfim. São alguns dos mais de 600 processos em todas as esferas que o ex-presidente responde. Exato. Vamos